Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical SEMAD. Um tempo de ensino da palavra, crescimento espiritual e compromisso com a missão. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui dando início a mais uma aula da Escola Bíblica SEMAD, com a intenção de estarmos preparando os nossos missionários para estar ministrando a palavra com um cunho missionário, tendo mais conhecimento da graça e do poder de Deus. Então, nesse trimestre, estamos trabalhando sobre a Santíssima Trindade, que é o tema em geral. Nós ficamos hoje com a lição de número 4, que vai falar sobre a paternidade divina. Então, já de início, eu quero lhe convidar para que você possa se inscrever no canal da SEMAD, possa estar comentando e compartilhando, para que mais pessoas possam chegar também ao conhecimento das Sagradas Escrituras, porque isso também é fazer missões. Eu sou o missionário Gustavo, formado em Teologia Sistemática, e é um prazer estar aqui, podendo contribuir com os irmãos na nossa lição. A nossa lição de número 4, que vai falar sobre a paternidade divina, o textuário vai dizer: "E vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para Salvador do mundo." A passagem bíblica se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 4. A verdade prática vai nos dizer: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando a nossa filiação e aperfeiçoando o nosso amor. Bom, nesse tema geral da Santíssima Trindade, nós vamos entender que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em conjunto. Eles não trabalham de forma separada. O Pai teve a ideia de enviar o Filho. O Filho fez a execução da vontade do Pai e o Espírito Santo nos direciona para fazermos a vontade do Pai. Então, logo de início, eu quero falar que o Pai, ele teve a iniciativa para que nós pudéssemos, através de Jesus, sermos chamados filhos de Deus. Através da paternidade, da ação de Deus, hoje nós somos restaurados, fomos direcionados novamente para o plano divino, para que Deus, em sua paternidade, hoje pudéssemos dizer: Abba, Pai. Bom, no nosso primeiro tópico vai falar sobre a revelação da paternidade do Pai. O nosso texto se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 6, que vai dizer: "Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em vós todos." Então, Deus, ele não foi pai em um momento específico da história. Ele sempre foi pai. Ele sempre teve Jesus Cristo como seu filho. Jesus Cristo, ele não foi feito, ele não teve um dia que ele nasceu. Ele foi eternamente gerado pelo Pai. Tanto que ele vai dizer: "Glorifica-me, Pai, como nos dias que eu estava contigo." Ou seja, Deus já existia. O Filho já existia. Então, o Pai enviou o Filho para que, através do Filho, nós viéssemos se tornar filhos de Deus. Filhos por adoção, para que hoje nós pudéssemos dizer: Abba, Pai. Que Deus quer uma intimidade do seu povo e dos seus filhos, para que nós pudéssemos entender o plano da salvação. Deus, ele é eterno desde o princípio. Desde o princípio, Deus já existe. Então, ele nos amou. Deus não precisou de uma motivação para nos amar. Ele nos amou primeiro, antes da nossa existência. Antes de nós existirmos, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos amou independentemente de nós sermos falhos, de nós errarmos e de estarmos na presença dele. Então, entender a paternidade divina é entender que nós temos um Deus que cuida, que nos guia e que nos capacita para estarmos na presença dele. O tópico de número 2 vai falar sobre a paternidade eterna do Pai. O nosso texto vai se encontrar em João, capítulo 17, versículo 5, que vai dizer: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Deus não foi visto por ninguém, mas quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: "Mostra-nos o Pai." Jesus olha e diz: "Olha, estive tanto tempo convosco e vocês ainda não viram o Pai." Aí Jesus diz: "Olha, quem vê a mim, vê ao Pai." Então, a vinda de Jesus na terra foi para mostrar que em atitudes ele estava demonstrando o Pai. Em quê? Em cuidado. Jesus, ele curava as pessoas, ele sentia compaixão das pessoas. Foi em guiar as pessoas ao caminho eterno. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: "Jesus, ensina-nos a orar."
porque precisa de uma instrução. Jesus se preocupava com os seus discípulos sobre essa questão. Então, o Filho veio glorificar ao Pai através de atitudes e gestos e sobre todas as coisas que nós deveríamos fazer. Eu vi uma frase que dizia assim: Jesus não desceu para a terra para nos ensinarmos a sermos Deus, porque Deus ele já era. Ele veio nos ensinar como deveríamos ser seres humanos verdadeiros e autênticos aqui na terra. Jesus Cristo não teve um ponto que ele foi Deus, não, ele sempre foi Deus. Então ele desceu na terra para nos ensinarmos a sermos seres humanos de verdade, com o cuidado do Pai, com o cuidado do Filho e com o cuidado do Espírito Santo. E nós temos que entender que essa paternidade divina veio diretamente de Deus, com o cuidado, para que nós pudéssemos estar hoje dizendo que nós somos filhos de Deus. O pecado já não nos afasta mais, ou melhor, o pecado já não faz medo sobre nós, porque fomos constituídos filhos de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos mais errar. Mas isso quer dizer que, através do sacrifício do Filho, nós temos hoje um livre acesso à plena e vontade de Deus. Porque antigamente nós sabemos que o sacerdote entrava uma vez por ano no santuário para oferecer sacrifícios pelo povo. Ou seja, não era o próprio povo que entrava na presença de Deus, mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos deu esse acesso de estarmos na presença de Deus. Mateus 6,16 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta tudo para Deus, conta em segredo, porque Ele vai te honrar. Ou seja, é uma intimidade que o Pai quer ter com os seus filhos, a paternidade divina encontrada na pessoa de Deus. O tópico de número 3 vai nos falar que o Pai gerou o Filho. E vai dizer que a geração do Filho não implica na criação. Ele sempre existiu com o Pai. Em João capítulo 5, versículo 26, vai testificar isso. Porque o Pai tem a vida em si mesmo. Assim deu ao Filho a vida eterna em si mesmo. Então Deus, ele é autoexistente. Deus, ele já existe antes mesmo de nós existirmos. As pessoas querem dizer: não, mas eu preciso ter uma prova de que Deus existe. Eu preciso ter uma prova de que Deus está comigo. Eu preciso ter uma prova de que Deus foi Ele que criou todo o universo. Mas na revelação geral de Deus, nós vamos testificar e entender que Deus ele já é autoexistente. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os mares, Deus fez toda a criação através da sua revelação geral. Nós entendemos que existe um Deus. Nós entendemos que existe um Deus que cuida dos seus filhos. Mas ninguém viu ao Pai em espírito, não. Mas o Pai, através do Filho, testificou que Ele existe. O próprio Jesus, em atitudes, demonstrou que Ele existe. Às vezes queremos uma prova cabível, às vezes queremos uma prova palpável de que Deus existe, quando na verdade a própria Bíblia já é a autorrevelação de Deus. A própria Bíblia testifica que existe um Deus. A Bíblia testifica que Deus enviou o seu Filho amado. Isso é um amor incondicional, que deu o seu único Filho. Quando fala em único, era literalmente o único Filho que Deus tem, para que nós venhamos ter vida eterna. Aí as pessoas querem uma prova palpável de Deus, dizendo: não, mas se Deus existe, por que é que existe tanto sofrimento? Se Deus existe, por que é que existem tantas pessoas que estão afastadas de Deus? Onde é que Deus está nesse momento? Aí nós podemos refutar dizendo: Deus está no mesmo lugar quando as pessoas mataram o seu filho. Então, a falta de busca de Deus não é porque Deus ele não está acessível, não. Deus sempre se mostrou acessível ao seu povo. Não foi Deus que cometeu o primeiro pecado, foi Adão e Eva que se esqueceram de Deus. Adão e Eva, naquele momento, não se lembraram que existia um Salvador. Adão e Eva, naquele momento, não se lembraram de Deus. Eles simplesmente pecaram. O primeiro suicídio não foi Deus que cometeu, foi os filhos de Adão e Eva. Aí nós queremos colocar a culpa em Deus. Queremos dizer que Deus não existe, queremos dizer que Deus não está presente, quando na verdade somos nós, a nossa carcaça falho, o nosso ser humano que só deseja o que é errado, que temos os nossos olhos limitados, dizemos que Deus não existe. Quando na verdade Deus sempre quis ter uma comunicação com os seus filhos. Então o seu grande amor nos alcançou. Nos alcançou como? Livrou você do pecado, livrou você da justiça e livrou você do juízo. E enviou o Espírito Santo para lhe direcionar sobre todas essas coisas. Como? Lhe convencendo que você é pecador, lhe convencendo que você é falho, e lhe convencendo que você precisa de uma redenção. Então a Trindade ela não é ciumenta. O Pai teve o plano,
O Filho executou o plano e o próprio Espírito Santo é quem nos conduz para que nós venhamos alcançar o plano de Deus. Então há um trabalho para quê? Para que eu e você não venhamos perecer, não venhamos para o inferno. Porque as pessoas acham que Deus fez o inferno preparado somente para a humanidade. O inferno nunca foi feito para a humanidade. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas às vezes a gente não quer dar ouvidos à voz de Deus. Não queremos dar ouvido às instruções, à instrução que Deus tem para nós enquanto filhos. Então, onde é que está o problema? Está em Deus ou está em nós? Quando, na verdade, o próprio Pai tomou a iniciativa de enviar o seu Filho e o seu Espírito Santo para que nós venhamos estar em redenção através de quem? Do Filho e do Espírito Santo. A sinopse do tópico 1 vai falar: a paternidade de Deus é eterna, revelada no Filho e na concessão do seu Espírito. No tópico de número 2, vai falar sobre reconhecendo a paternidade do Pai. Confessar a Cristo como Filho. Aí o texto básico vai se encontrar em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. É a redenção clara, pública de fé e sinalizar que Deus habita em nosso coração. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, vai dizer: se com teu coração creres que Jesus Cristo é Deus, e você entender que Ele ressuscitou dos mortos, você vai realmente entender que Jesus Cristo, Ele é Deus. É uma confissão pública que nós temos que fazer, que aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. As pessoas olham e dizem: não, mas eu já aceito Jesus lá na minha casa. Eu já aceito Jesus no meu coração. Mas, na verdade, as pessoas acham que isso é uma confissão que nós temos que fazer, que para elas é vergonhosa, mas não é. Quando nós dizemos que Jesus Cristo, nós cremos que Jesus Cristo é Deus e que Ele ressuscitou dos mortos, nós estamos literalmente dizendo para Deus: eu aceito o teu chamado. Eu aceito que eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu aceito que eu preciso de uma transformação. Através de quem? Através do Filho. Quando nós entendemos o propósito do Filho na cruz do Calvário, nós entendemos que o propósito de Deus é uma redenção, é uma confissão. Aceitar a Jesus Cristo nunca foi uma vergonha e nunca será uma vergonha. É um sinal que você está literalmente dizendo para o mundo: olha, eu errei, eu pequei, mas hoje eu reconheço que preciso de uma transformação. E somente a minha vontade, somente o meu eu não vai conseguir. As pessoas hoje querem usar técnicas, querem usar coaches, querem usar diversos modos de dizer que conseguem vencer, mas não. Só quem lhe dá essa autoridade e quem lhe traz esse convencimento é a própria presença de Deus. Técnica não vai lhe levar você até a presença de Deus. Coach não vai levar você até a presença de Deus. Mas a ação do Filho, em junção com o Espírito, lhe dá o seu entendimento para você entender uma coisa: realmente eu sou falho, eu sou pecador. E eu preciso literalmente de uma conversão genuína na presença de Deus. Nós vamos falar sobre metanoia, que é literalmente uma transformação de mente. Quando nós temos uma mente transformada, nós entendemos qual é o propósito de Deus. Porque o pecado, ele coloca uma escama limitada nos nossos olhos, que nós não conseguimos ver qual é o plano de Deus. Então a ação do Espírito Santo é para que você venha ter uma direção na presença de Deus. O Pai, ele é carinhoso, o Pai, ele é perfeito, o Pai, ele não age deliberadamente como muitos pais agem. Então Deus, com o seu cuidado, ele nos direciona. Para quê? Seres humanos falhos e pecadores. Reflita agora: você consegue alcançar a salvação somente pelo seu esforço humano? Somente porque você acha que você merece? Não. A salvação vem quando você reconhece Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Através de quem? Através do envio do Filho do Pai. O tópico 2 vai falar sobre a perfeição do amor do Pai. Em 1 João capítulo 3, 31 vai dizer: esse amor nos adotou, fomos aceitos por eles, com todos os direitos de filhos legítimos. Eu falei aqui que Deus só tem um único filho, que é Jesus. Mas através do sacrifício, nós viramos filhos por adoção de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O amor de Deus, ele é um amor imensurável que nós não entendemos por que esse sacrifício. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. As pessoas olham e dizem: rapaz, eu não tenho um pai, eu não tenho quem me escute, eu não tenho quem faça as coisas por mim, eu não tenho uma pessoa para desabafar. Quando, na verdade, isso é uma ideia errada, porque o próprio Pai quer ter essa intimidade com nós. Através de quem? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então essa ideia que nós não temos pai é uma visão limitada que nós não entendemos quem é Deus.
Nós não entendemos o sacrifício de Jesus, porque eu desconheço hoje uma pessoa que não teve intimidade com o Pai, que Ele não transformou. Só que Deus, Ele não é um Pai que vai lhe dar as coisas deliberadamente, como muitos pais fazem hoje em dia, que dão tudo o que o filho quer, transformando filhos em filhos rebeldes. A correção de Deus nunca é para nos machucar, mas é para nos ensinar a sermos pessoas melhores na presença dEle. Porque vemos que existem pais que batem nos filhos, que dão correção nos filhos, mas nunca têm um propósito. Somente batem para poder o filho saber que errou. Mas o pai, ele não faz isso. O pai, ele nos disciplina. Mas a disciplina de Deus é com uma direção. Qual é a direção? Fazer a vontade dele. Deus nunca vai corrigir você na intenção de somente ser por aquilo e acabou, não. A intenção da correção de Deus é para que você seja um filho correto na presença dele. É para que você seja um filho que vai olhar e dizer, realmente, eu tenho um pai que cuida de mim, que não dá aquilo que eu quero, mas dá aquilo que eu preciso. Então, entender o amor de Deus é entender uma coisa, Ele cuida de cada um dos seus filhos. Então, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém nos separa do amor dele. Quem separa somos nós mesmos do amor de Deus. Através de quem? Da nossa rebeldia, da nossa falta de comunhão, da nossa falta de integridade, da nossa falta de respeito com a presença de Deus. Então, Deus, Ele nunca se separou. Ele nos amou primeiro, Ele foi quem nos amou, Ele foi quem veio nos buscar. Às vezes a gente acha que Deus, Ele nos ama porque nós somos bons. Que Deus, Ele nos ama porque somos perfeitos. Não, nós nem somos perfeitos, nem somos bons. Nós estamos tendenciados ao erro. E o nosso motivo de estarmos aqui hoje é porque nós tivemos um Deus que nos amou, nos capacitou e que nos transformou. E hoje nós podemos dizer, nós somos filhos de Deus. O amor do Pai foi quem nos buscou. O amor do Pai, Ele nos dá liberdade. E o amor do Pai, Ele nos dá uma coisa que o mundo não nos oferece, que é uma paz que o mundo não pode nos dar. A Bíblia diz que a paz de Deus, ela é a paz que excede a todo entendimento humano. É uma paz que você não precisa de pessoas. É uma paz que você não precisa de amigos que vão estar puxando seu tapete. É uma paz que você não precisa de palavras bonitas. A paz de Deus, ela excede a todo entendimento humano. Só quem já experimentou da paz de Deus vai entender o que é essa paz. Então, que nós viemos entender esse propósito de que esse amor paterno de Deus, ele não dependeu de um incentivo. Ele simplesmente nos amou. E nós, às vezes, negamos Deus. Falamos que não temos tempo para Ele. E Ele está todo tempo disponível para estar nos ajudando. O tópico número 3 vai falar as bênçãos da filiação divina. O nosso texto vai se encontrar 1 João 4,17, que vai falar sobre essa reconciliação. Nisto é perfeito o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. As pessoas têm medo do juízo do ser humano carnal. As pessoas têm medo do juízo de alguém que pode ceifar a sua alma a qualquer momento. As pessoas têm medo do juízo de pessoas terrenas. Mas quando nós aceitamos Jesus, esse medo não está mais sobre nós. As pessoas dizem, não, mas eu quero aceitar a Jesus, mas eu não quero morrer agora. Mas eu não quero sair agora dessa terra. Por quê? Porque tem medo da morte. Porque tem medo do que pode acontecer lá. Mas nós que somos pessoas transformadas pelo poder que há no nome de Jesus, vai entender que essa morte é apenas o passaporte para uma vida eterna. Nós não temos mais esse medo do que o ser humano pode fazer por nós, fazer em nós. Nós não temos mais medo da perseguição, nós não temos mais medo da aflição. Por quê? Porque pessoas transformadas entendem uma coisa, se morrer aqui vai para o céu. Se sair daqui vai para o céu. Mas e as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo? Você acha que elas mesmas têm essas mesmas convicções? Não, mas através de mim e de você que elas vão ter essa convicção. Se morrer aqui, vai para o céu. Eu vi um pastor, um professor dizendo, rapaz, eu só posso ir para o céu se eu morrer. Por que é que eu vou ter medo da morte? Por que é que eu vou ter medo de morrer? As pessoas hoje têm medo de morrer porque ainda quer se casar, porque ainda quer ter filhos, porque precisa fazer uma faculdade. Mas esse não é o propósito. É verdade que Deus permite que você se forme, que você construa uma família, mas o propósito de Deus é testificar que Ele existe através da sua vida. As suas ações, aquilo que você faz, aquilo que você diz, tem que testificar a Cristo. Então, nós não temos que mais ter esse medo.
esse medo da morte, o medo de sair, o medo de alguém nos condenar e nos matar, não. Nós temos que ter certeza de uma coisa: se alguém vier fazer algum atentado sobre nós, nós já temos uma mansão celestial. E lembrando que uma vez salvo, não é salvo para sempre, como muitas pessoas dizem, não. Uma vez salvo, você luta pela sua salvação. Através de quem? Da sua renúncia. Daquilo que você faz e diz e professa: Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas eu renuncio todos os meus desejos. E eu sei que se eu sair da tua presença, eu estou condenado. Eu estou perdido. Então, quando você olha e diz: Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu preciso da tua presença. Eu desconheço qualquer pessoa que pede a ajuda de Deus e Deus não vai ajudar. Então, na sinopse 2, vai falar: confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência da filiação divina e comunhão com o Pai. Deus não precisou de algo para nos amar. Torno a dizer, Ele nos amou, independentemente das nossas falhas e do nosso erro. Caminhando para o final, para o tópico de número 3, que vai falar da experiência do amor do Pai, que vai falar: o amor é aperfeiçoado no crente. Em 1 João 2,5 vai dizer: mas qualquer que guardar a palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Uma pessoa transformada por Jesus, ela não é uma pessoa arrogante. Uma pessoa transformada pelo poder que há no nome de Jesus, ela tem compaixão das pessoas. Eu vi um pastor falando esses dias que um crente que é arrogante, um crente que é incompreensível e um crente que não tem amor pelo próximo, ele nunca experimentou de uma transformação com Deus. Porque o amor de Deus, ele nos transforma. E como é que vem essa transformação? Através de atitudes, gestos, palavras. Eu conheço uma pessoa que diz assim: rapaz, se você vê muita coisa ruim em mim, realmente sou eu. Mas se você vê uma coisa boa em mim, é Deus através da minha vida. Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer, esse ele acabava fazendo. Esses somos nós, seres humanos falhos, tendenciados ao erro, prontos para pecar. Esses somos nós. Mas através de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, nós somos uma coisa: somos transformados pela própria presença de Deus. Você vai ver hoje presidiários que estão hoje pregando a palavra. É porque ele é bom? Não, é porque ele aceitou a transformação. Você vai ver um ex-drogado testificando que foi transformado porque ele é bom? Não, porque ele resolveu confiar em Deus. Você vai ver uma pessoa hoje que roubava e que não rouba mais e que vai dizer que se libertou disso. É porque ele é bom? Não, é porque ele diz: rapaz, realmente sou falho e pecador, mas eu aceitei Jesus Cristo. E eu sou transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Então, alguém que é transformado e experimenta do amor de Deus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Ele nunca mais quer voltar ao seu erro, ele nunca mais quer estar longe da presença de Deus. Então, nós temos que ter uma transformação de dentro para fora. Existem algumas pessoas que elas são radical demais, que no primeiro dia que ela quer aceitar Jesus Cristo, ela já quer mudar radicalmente. Mas não é isso que acontece. Nós temos que respeitar os processos de Deus na nossa vida. Às vezes as pessoas demoram tempo para se libertar. Às vezes as pessoas demoram tempo para se adaptar a uma vida com Deus. Então dê tempo. Respeite os processos de Deus na sua vida. E entenda uma coisa: que nessa caminhada você vai errar. Nessa caminhada você vai falhar. Mas o que vai testificar se você é transformado ou não é o seu respeito na presença de Deus. É a sua disciplina acreditando que Jesus Cristo vai lhe transformar. E é uma vida em comunhão com a presença de Deus. Respeite o tempo de Deus na sua vida. Talvez pode não ser hoje que você tenha experimentado uma transformação, mas pode ser amanhã. A Bíblia diz que viva cada dia o seu mal. Então, viva um dia de cada vez, se mudando, aperfeiçoando e estando na presença de Deus. Porque o melhor lugar é estar na presença de Deus. E estando na presença de Deus é um potencial muito enorme de você nunca mais ser a mesma pessoa. E o tópico de número 2 vai falar sobre o amor é a marca dos filhos de Deus. O texto que nós vamos ler se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 12, que vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós está o perfeito amor de Deus. Seu amor se torna visível à humanidade quando nós resolvemos aceitar a Jesus. Quando é que nós realmente entendemos que somos uma pessoa transformada? Quando nós olhamos para o nosso erro e as pessoas vêm testificar o nosso erro. Porque o que o diabo faz hoje é dizer quem você era no passado. O diabo nunca vai falar do seu presente porque ele não sabe quem você vai ser no presente. Então ele ataca o seu passado na intenção de lhe derrubar. E você olha e diz: olha, realmente eu sei que eu errei no meu passado, mas o meu futuro agora é com Deus. O meu futuro agora é estar na presença de Deus. O diabo ele nunca vai atacar você com o seu presente. Ele vai atacar a sua mente com o seu passado.
mas pessoas transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Tem uma metanoia na sua mente, uma transformação e vai dizer: falhei, pequei e saí da presença de Deus, mas hoje eu sou uma nova pessoa transformada pelo poder que há no nome de Jesus. E o tópico número 3 vai falar: fomos amados primeiros. O texto que nós vamos ler se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa da salvação veio de Deus. A iniciativa de sermos transformados veio de Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam em conjunto. O Pai teve a iniciativa, o Filho executou o plano do Pai e o Espírito Santo testifica que o Pai realmente está em nós. Para finalizar, o Espírito Santo, ele é aquela mulher casada, doméstica, que tem uma minuciosidade de estar limpando a sua casa, limpa detalhe por detalhe. O Espírito Santo é do mesmo jeito, limpa você, transforma você e traz você novamente para o plano da redenção. O Espírito Santo, ele faz uma limpeza em você minuciosa quando você dá liberdade a ele. O Espírito Santo veio testificar, o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Como? Pessoas transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Pessoas renovadas, tendo uma renovação na mente, uma renovação no comportamento e uma renovação de transformação de vida. E a conclusão da lição vai falar sobre a paternidade de Deus, é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito, estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessarmos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como Filho de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos uma plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Essa foi a lição de número 4. Você que tem interesse, o nosso link, a nossa ajuda, o nosso PDF vai estar aqui no link da descrição, para que você possa ter um suporte, tanto em aula, links, PDFs, para que você possa ter um conhecimento maior, para que você possa estar transmitindo a palavra no campo missionário onde você está, na igreja onde você congrega e na família também. Você pode falar sobre o amor de Deus, sobre a paternidade divina. Então tudo vai estar aqui no link abaixo, o PDF, o link, o slide, tudo direitinho, para que você possa estar tendo uma boa ministração no campo missionário onde você está, com um coração alegre e cheio de alegria de estar na presença de Deus e estar contribuindo na Escola Bíblica SEMAD. Torno a repetir: curta, comente, compartilha, envie para os seus amigos, porque isso não é somente um EBD, é uma missão que nós estamos fazendo, transmitindo a palavra de Deus a outras pessoas. Amém? Que Jesus abençoe e que você tenha uma boa ministração na sua EBD, em nome de Jesus. É a Escola Bíblica Dominical SEMAD, formando discípulos para alcançar vidas.